O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então, lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós já estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, e por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis bem o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos a Quinta-feira Santa e o coração da Quinta-feira Santa é a ceia do Senhor. E nós temos as leituras, as duas primeiras leituras, uma que fala da Páscoa do Antigo Testamento, depois na segunda leitura que fala da nova Páscoa, que não é mais no sangue dos animais que eram abatidos, mas no sangue de Jesus, e bebemos deste cálice do sangue da nova aliança. Pois bem, a Quinta-feira Santa então traz como centro a ceia do Senhor, a ceia eucarística. Se olharmos para este evangelho que acabamos de ouvir, nós percebemos que João não relata a cena da instituição da Eucaristia, quando Jesus então parte o pão e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Aqui neste evangelho, no evangelho de João, não há essa menção, não há estas palavras da instituição da Eucaristia. Mas, no lugar disso, o evangelista João traz uma outra cena. Ele traz a cena do lava-pés, que acontece, aí sim, numa ceia, na última ceia, na ceia antes da cruz, a poucas horas de Jesus ser capturado, preso, açoitado e depois caminhar com a cruz para o Calvário. João, então, quando fala do lava-pés, ele faz como que se fosse uma moldura para um quadro. Imagine você um quadro. O quadro ele é circundado, ele é todo envolvido por uma moldura. Pois bem, para falar do lava-pés,
João ele faz como que uma moldura para este quadro que ele está pintando, cuja cena é o lava-pés. Mas essa moldura não é um detalhe. Essa moldura que envolve essa cena do lava-pés é muito importante. E a moldura deve ser lida, porque ela diz algo importante sobre essa cena. E eu diria, o lava-pés deve ser lido dentro deste enquadramento que João está dando. São 3 conteúdos que fazem parte deste enquadramento, que interagem e dão sentido, ampliam a visão daquilo que nós chamamos do lava-pés. Primeiro assunto, a chegada do tempo. Jesus reconhece no versículo 1 que o seu tempo chegou. Na linguagem do evangelista João, chegou a sua hora. Diz o texto, era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, o primeiro assunto do enquadramento é a hora que chegou. O segundo, o amor de Jesus pelos discípulos. Diz o texto, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou até o fim e não excluiu nem mesmo aquele que era o traidor. E o terceiro assunto que faz parte deste enquadramento que dá sentido ao lava-pés é a confiança de Jesus nas mãos do Pai. Diz o versículo 3, Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, então ele se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus amparado pelas mãos do Pai neste ato de entrega de si mesmo. Então perceba que a ceia e o lava-pés, essas duas coisas falam do mesmo mistério, falam do mesmo sacrifício da cruz. O lava-pés não é apenas um momento em que Jesus se levanta e faz um gesto de humildade, vai além disso. Lava-pés é uma antecipação daquilo que Jesus iria realizar ao se entregar na cruz. Ou seja, lá na cruz, Jesus esvazia-se de si mesmo, se despe de sua glória e se veste com o pano da humildade, se fazendo semelhante a um escravo. O que Jesus realiza no lava-pés é a mesma coisa. Ele se despe, veste um manto, pega uma toalha, se esvazia de sua posição de mestre e se coloca a lavar os pés dos seus discípulos, assumindo a posição de escravo. Lavar os pés, na cultura daquela época, era o serviço dos escravos. Um dos serviços que o escravo realizava era esse. Ao chegar em casa uma visita, o escravo acolhia o visitante que chegava e ia lavar os pés daquele visitante. Não cabia ao dono da casa fazer isso, e sim ao escravo. No gesto de Jesus, ao lavar os pés sujos dos discípulos, Jesus está mostrando algo muito mais profundo. Está mostrando que é Ele quem purifica, e purifica não apenas da sujeira corporal, mas Ele é aquele que nos limpa com o seu sangue derramado na cruz. Entenda bem isso. Com o seu sangue, Jesus nos lava dos nossos pecados. Repita isso aí no seu coração. Com o seu sangue, Jesus nos lava dos nossos pecados. Nesse sentido, todos nós somos pecadores lavados. Talvez nós passemos a nossa vida inteira lutando contra os pecados, caindo, mas levantando, lutando, se esforçando,
mas nós todos somos pecadores lavados no sangue de Jesus. Isso é o que significa a última parte do versículo 1 do Evangelho que nós lemos, que dizia: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Entenda bem, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nos amou até as últimas consequências e por toda a eternidade. Este fim, nos amou até o fim, significa isso. Nos amou até o fim, até as últimas consequências. Nos amou até o fim dos tempos, por toda a eternidade. Ou seja, Ele continua a nos amar até o fim, e Ele continua a nos amar até as últimas consequências. O amor de Jesus não durou somente até o momento da cruz. Não é que Jesus nos amou na cruz e ponto final. Ele continua a nos amar, nos ama até o ponto de garantir que aquilo que Ele fez na cruz se renove todos os momentos. Veja até onde vai a extensão deste amor, até o fim, até as últimas consequências, até a eternidade. Ele fez com que aquilo que Ele realizou na cruz se renovasse todos os momentos, em cada parte do mundo, agora mesmo, em cada hora. O sacrifício de Jesus é renovado no sacrifício eucarístico. É o amor até as últimas consequências. Um amor extremado, que atinge todos os tempos. A Eucaristia, renovação do sacrifício de Jesus, desde que foi instituída, nunca cessou de ser celebrada. Então esse amor de Jesus atinge todos os tempos e chega a toda a humanidade. E é por isso que hoje é tão importante. É por isso que hoje nós celebramos e comemoramos, apesar de tudo, nós comemoramos a instituição da Eucaristia como sacrifício perpétuo, renovado a cada momento. E é por isso que nós dizemos: graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É o sacrifício perpétuo que é renovado a cada momento. E é isso que significa o memorial. Memorial da Eucaristia. Não é uma representação, um teatrinho da última ceia. Mas é um memorial. Ou seja, é um sacrifício perpétuo que se torna presente hoje mesmo em cada parte, em todas as partes do mundo. Pois bem, além desse enquadre que nos referimos no início, o Evangelho de hoje ainda traz um outro assunto, que é parte essencial dessa cena, talvez já é o coração da cena, que é o mandamento do amor. Diz o versículo 13: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu vos lavei os pés, e eu sou o mestre de vocês, e eu sou o Senhor de vocês, se eu fiz isso, então vocês, a partir de agora, devem lavar os pés uns dos outros. E é claro, versículo 15: deixo-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. E aqui então, queridos, Jesus está dizendo que nós não somos apenas destinatários passivos da bondade de Deus. Ou seja, nós nos sentarmos no lugar
de nos sentirmos amados e agraciados e ficarmos neste lugar se deliciando de sermos destinatários da bondade de Deus. Não. Ele nos convoca. Ele nos convoca a ir para outro lugar. Ele nos convoca a ir para o lugar, tomar a posição de lavar os pés dos outros. Ou seja, devemos nos posicionar na vida com duas atitudes fundamentais: amar e servir. Não é possível ser discípulo autêntico de Jesus sem estar nesse lugar do amor e do serviço. Para sentar-se à ceia do sacrifício de Jesus, antes eu devo me perguntar: qual lugar eu tenho assumido na minha vida? Qual a posição que eu gosto de estar? A posição de ser servido? A posição de ser autoritário, de mandar? A posição de querer tudo para mim? Qual é a posição que eu gosto de estar? E qual é a posição que o Senhor me convoca a estar? Será que eu estou no lugar certo? Hoje, meu irmão, minha irmã, assuma o lugar que te pertence. Não esqueça do lugar que você pertence. Você, em primeiro lugar, pertence ao lugar de ser amado até as últimas consequências. Você não pode renunciar a este lugar. O lugar de ser amado até as últimas consequências. Nunca se esqueça disso. Você é amado. E foi amado até as últimas consequências. E custou caro este lugar que o Senhor te proporciona. Custou um preço muito alto. Custou o preço de sangue precioso na cruz. Este é o seu lugar. E o segundo lugar que te pertence, que você não pode renunciar. Sem perder a certeza de que sou amado, me coloco na posição de amar. Repito. Sem perder a certeza de que eu sou amado, me coloco na posição de amar. Mas não é esse amor romântico, esse amor do emojizinho com os dois coraçõezinhos no lugar dos olhos que a gente está falando. Não é esse amor romântico, idealizado, às vezes tão fugaz. Não. É um amor, a posição que o Senhor quer que nós assumamos é a posição do amar através do serviço, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. A frase que Jesus marca é: deixo-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Vamos então, nesta Semana Santa, assumir esses lugares e seguir o exemplo que Ele mesmo mandou que nós realizássemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.